80% de todas as pessoas que eu já vi afiliado, inclusive alunos, né? Inclusive a turma do... Quase ninguém faz isso, assim, eu não sei por quê. Porque estatisticamente isso aqui é uma estratégia que dá certo. E não é só eu que faço, entendeu? Tem estatística que mostra que de fato isso aqui dá certo, que é essa estratégia que é afiliado reverso. E é sobre isso que a gente vai falar. Indo direto ao ponto, para trazer para contextualizar aqui, isso aqui, a gente tem que mostrar que, claro, né? Se é algo que é válido, a gente precisa entender, né? E a partir da premissa que a gente vende através do Google, né? Essa é uma estratégia onde você tem um CPC mais em conta, né? Que é a estratégia do afiliado reverso, que a gente traz o contexto do nosso método, né? Que envolve mais essa questão de você ter vendas ali no Google, trazendo a questão do CPC mais em conta, né? E claro, para quem não sabe, a gente faz vendas através da ClickBank, né? Tem outras plataformas, inclusive umas novas ocultas que a gente está tratando. Eu também quero contextualizar um pouquinho aqui sobre você ter um negócio, né? Que a gente chama de negócio individual. Eu quero criar uma escola meio que individual, que é para você também não ter... Quem quiser fazer um negócio off, né? Que a gente disse não aparecer, vai a partir dessa premissa que se torna mais prático. Quem quiser ter um negócio onde queira aparecer e ter outras rendas, né? A gente também vai trazer esse contexto aqui só para dar uma direção, tá? Mas o intuito é falar sobre isso aqui direto na lata aqui, tá? E talvez, eu sei que algumas pessoas, né, que estão começando, assim, ainda tenham um pouco de dúvida, né? Desse negócio, não, desse negócio de um negócio individual, claro que existe. Eu, particularmente aqui, faço os meus posts bem simples, né? Vocês percebem que a gente sempre está postando resultado aqui, né? Partindo da premissa, tanto do Brasil como das vendas na gringa, né? Vocês sabem que a gente, para faturar hoje, a gente precisa ter dois pontos, que é basicamente o ponto de você gerar tráfego orgânico, né? E como que eu gero tráfego orgânico para trazer uma verba para mim e de forma bem legal, que naturalmente eu já falei um pouco sobre isso, mas eu não tenho um trabalho que, não, você trabalha o dia todo, não, eu tenho algumas coisas que eu faço, tenho uns ciclos que eu faço, mas basicamente eu gosto de fazer isso aqui, entendeu? Não, mas eu não gosto de aparecer. Beleza, a gente faz a estratégia do método, né? Que é o tráfego pago, onde você cria anúncios. Você tem, claro, o Facebook, tem o Google. A gente trata do Google aqui porque é mais intencional, eu acho que é mais prático e na gringa que a gente acaba tendo um ganho maior devido à moeda. Então, a gente fala muito sobre isso aqui. E eu espero verdadeiramente que ajude a todos aqui que eu quero trazer. E como eu falei, a gente vai fazer um sorteio, né? Que é basicamente o intuito aqui. Eu venho postando recentemente que a gente está querendo, né, pegar uma pessoa do zero ali e ajudar. E a gente vai trazer esse contexto de tudo que a pessoa vai ganhar, né? E a gente vai sortear aqui já aqui para vocês aqui. É bem simples, tá? Mas antes eu queria contextualizar aqui e falar sobre esse processo do afiliado reverso e essa oferta que eu vou fazer de um lançamento. Só para, né, assim, direto ao ponto, porque eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero pegar uma mentoria, eu quero pegar as pessoas, eu quero pegar o sorteado, né, e fazer mentorias, né, semanais em grupo. Bom, vocês vão já entender que eu vou falar mais sobre isso, tá? Não vamos falar sobre isso agora, tá? Vamos lá. Tá, Nando, beleza e tal, você vende e tal, todo mundo sabe. Mas normalmente a turma que tá aqui sabe que a gente tem alunos que vendem, né? Para pessoas que estão sempre agradecendo a gente. Eu posto muito aqui no... Muito não, eu posto pouco aqui no Instagram, até porque eu tenho um pouco volume aqui, mas a ideia é fortalecer aqui o volume de postagem. Então a gente tem as pessoas que a gente ajuda no grupo, né? Que estão sempre também postando ali resultados, né? Então são pessoas que estão ali na pegada. Aqui, as nossas vendas que a gente sempre posta no grupo. Eu vejo ter mais aqui aluno, né? Pessoal do método. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais aqui, tem mais. Bom, aluno aqui do método e assim sucessivamente, tá? Tá, Nano. Deixa de enrolação. Vamos para cima. Vamos lá, gente. Bom, gente, o ponto 1 dessa estratégia afiliado reverso, para quem não sabe ainda, é novo, já falei muito sobre isso, mas é interessante reforçar, né? Que, de fato, é legal devido justamente essa sacada aqui, que é a sacada de você ter um CPC mais em conta, né? É claro que nem sempre você vai vender com 7 cliques, né? Mas pode acontecer, como vocês estão vendo aqui, a conversão aqui, ó. Entendeu? E, cara, eu acho que o ponto principal dessa estratégia é porque ela tem um aspecto de pegar ou atrair, né? Através dos anúncios que a gente cria no Google, pessoas de uma forma diferente, entendeu?
que tem uma taxa maior de conversão. Mas como que a gente faz isso, Nando? Eu já falei um pouco sobre isso, tem aula aqui sobre isso, mas eu queria reforçar isso porque é bem legal. E devido a estar trazendo a maior quantidade de verbo aqui, é importante a gente fazer essa mentoria com sorteado aqui no caso, né? E caso, claro, se alguém mais fizer sentido para outras pessoas, aí a gente fazer esse acompanhamento em grupo, né? Tipo, tornar uma turma daquilo e fazer aulas semanais, né? Fazendo passo a passo. Talvez essa ideia fique melhor para a gente trabalhar, porque aí, conforme a gente for aplicando aqui o passo a passo, né? Em grupo ali, a gente entra no Zoom, aí, ó, faz assim, né? Eu já até falei que eu vou liberar alguns packs de produtos validado, né, para o sorteado, e essa turma também vai pegar todo esse processo, mas a gente já chega lá, tá? Bom, escolher produtos que já vendem, isso é meio que base, né? Nando, mas aí, normalmente vocês falam que tem que fugir da primeira página, só que cada estratégia é uma estratégia, né? Por quê? Porque aqui a gente vai usar outro tipo de termo de pesquisa, né? A gente vai usar aqui a estratégia, que até coloquei aqui, que é review, né? Então, normalmente, as pessoas não fazem muito isso, né? E principalmente porque dá mais trabalho. Porque como você vai falar com outro tipo de público, você tem que ter uma comunicação diferente. Entende? Então, é simples. Produto, ele tem busca? Tem que ter busca, né? Para vender na nossa estratégia, isso é um fato, tá? Tem visitas na página, né? Isso aqui você consegue fazer esse processo todo grátis, né? Por quê? Porque você consegue entender se tem busca, usando o próprio Google, né? Você consegue entender se tem visita na página usando o próprio SimilarWeb, né? E você precisa entender se tem vendas, que é o gráfico da ClickBank. Então você já tem um contexto filé aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai fugir um pouco, né? Você foge aqui do crucial. O que seria o crucial? Crucial, aqui, crucial, que todo mundo faz. Que é o 2F, né? Que é o fundo de funil. Aqui não. Aqui você vai fazer o 2FR. 2FR. Você vai sair dessa bolha aqui, você vai vir para essa. Isso faz com que você tenha menos concorrência em produtos que vendem muito. Colocar aqui produtos de capa, top produtos. Porque nem todo mundo está fazendo isso. Por quê? Porque as pessoas têm medo de tomar clique no nome review, né? Nome do produto mais review, que é justamente a estratégia aqui do ponto 2, ó. O ponto principal do afiliado reverso é entender isso, entender qual que é o público que a gente vai atingir daqui para frente, baseado nessa estratégia. Entendeu? Então, quando você tem isso em mente, o que a gente vai atingir para a gente converter, você já tem que ter uma ideia legal do que a gente tem que fazer, que é basicamente a comunicação, ela muda totalmente. Entendeu? Aqui a gente vai usar uma comunicação, vamos dizer, mais forte. Né? A gente não vai colocar só o nome do produto, a gente vai usar uma comunicação mais forte, né? Aí, Nando e tal, ó, a pessoa que vai ser sorteada, ela vai ter todos esses detalhes. A gente tem um drive lá com tipo de... Quando eu falo comunicação diferente, eu falo de tudo, no contexto geral. Quando a pessoa vai buscar, ela não vai encontrar o nome do produto direto, assim, ela vai encontrar termos diferentes. Que a comunicação vai mudar, porque essa pessoa aqui que vai procurar aqui, tendo como base aqui essa estratégia, deixa eu... que é nome do produto mais review, né? Porque review é uma coisa e barra reviews é outra coisa. Tá trazendo aqui para o português, entendeu? A pessoa quer saber mais sobre o produto, a pessoa tem dúvidas sobre o produto. E aqui entra outras coisas, né? Tem outras palavras que ela vende também, como benefícios. Até palavras como... por incrível que pareça, até palavras como... Falhou agora o nome daquela loja. Amazon também vende. Só que quem vai começar não faz sentido colocar isso aqui. Mas benefício, review é o que mais dá bom, entendeu? Às vezes até ingrediente também vende. Aí que tá. Quando você entra nessa pegada aqui, você força o Google a mostrar o seu anúncio, mesmo você anunciando só o nome do produto. Quando você faz a limitação, tá? E aí você pode fazer a limitação em algumas estratégias, né? Você pode usar tanto o portfólio como o CPC manual, que aí já é um tema mais aprofundado que a gente tem que fazer o passo a passo, que a gente vai construir nessa turma que a gente vai afinar, entendeu? Aqui você vai usar uma página review, né? Aí que entra o time, tá? Muita gente tem preguiça de criar, porque é uma página mais robusta.
é mais robusta do que robusta, né? Que normalmente a gente tem as páginas simples, né? Que é 2 blocos, que é o nome ali, o benefício, desculpa, a chamada do produto ali, né? E mais embaixo o botão do produto. A gente tem as páginas automáticas, que não faz sentido nessa estratégia, até porque quando você começa a rodar, muitas pessoas, né? Inclusive, já fica essa pauta aqui, eu ia falar mais na frente, muitas pessoas acham que quando a gente começa a rodar o produto ali, a gente já vai vender. E eu falei recentemente no nosso grupão que normalmente as minhas campanhas elas ficam no negativo ali, nos primeiros 15 dias até no primeiro mês. Entendeu? Porque as pessoas não entendem que esse tipo de estratégia, ele demanda de um certo time de dados. Se você parar para pensar, isso é meio que óbvio, entendeu? Quanto mais dados eu dou para o Google comprando tráfego, mais ele vai me dar direção para venda. E é claro que tem as que entra a estratégia do método, né, e dos conceitos de estratégia de lance, entendeu? Mas pare para pensar, se você está começando agora uma estratégia, um negócio, né, que é o negócio individual aqui, trazendo para esse perfil de vender produtos físico lá fora, né? Pare para pensar, você vai começar a investir, você vai ganhar ali uma quantidade de dados. Esses dados vão fazer com que a sua conta fique mais inteligente, entendeu? E normalmente a turma começa sem saber de alguns detalhes. E é sempre enfático trazer esse assunto baseado em que a gente vê direto, né? As pessoas entram, veem alguns vídeos ou sabem pouco do contexto, não buscam ter um acompanhamento. Hoje, eu particularmente não entro em um treinamento onde eu não tenho acesso a uma comunidade de pessoas que estão voltadas ao mesmo princípio que eu e o mentor consiga me dar uma direção. Não faz sentido hoje, devido à quantidade de conteúdo que a gente vê. Se você faz uma coisa do que eu faço, se você faz uma coisa que você está dentro do outro grupo ali, e você vai fazendo uma coisa que eu tô lá, você nunca vai ter uma direção. Você nunca vai ter um contexto que de fato você quer. Você vai ficar pulando de galho em galho. Inclusive, Facebook e fazendo uma coisa e outra. Não faz sentido. Para quem trabalha com isso, vocês têm que ter como base esse conceito de que você precisa de um time para você fazer um resultado que faça sentido. Não tem como ser diferente, tá? Não tem como você aprender do dia para noite, não tem como você vender rápido. Até acontece você acertar um produto ali em algum momento, né? Mas só que isso é muito esporádico, acontece um de sei lá quantos mil, tá? Então aqui fica muita gente, porque as pessoas têm preguiça de criar a página review, onde ela dá mais trabalho, tá? É claro que a gente tem alguns modelos e a gente libera, a pessoa só baixa ali e muda conceito de, por exemplo, quando você traz o conceito de emagrecimento, você tem que mudar o conceito na página review, mas o modelo tá lá. O modelo que mais converte é basicamente essa questão, que até retrata a questão da copy de uma boa página de venda, landing page, etc. Que é promessa, conceito, benefício, prova social e etc. Entendeu? Então isso tem que estar alinhado em cada bloco, né? Então você consegue criar, você consegue usar o ChatGPT hoje para você criar, entendeu? Você consegue vender numa página robusta, né? A galera que está começando a fazer esse tipo de estratégia, né? Que é até um ponto legal, que a gente já vai abordar aqui. Gente, aí só para finalizar aqui, pré-sale, né? E a comunicação, como eu falei, que é diferente. Então, quando você vai criar ali um anúncio, você não vai falar especificamente do produto. Produto X, portanto. Não, a comunicação tem que ser diferente. Será que dá certo? Isso funciona? Review e assim sucessivamente. Isso vai chamar, vai dar um destaque, vai chamar a atenção da pessoa. Ela vai ser levada ali para a página de review, né? Onde ela vai tirar ali as informações, dados que ela precisa entender. Por quê? Porque ela não tá 100% acreditando nas informações. Então ela precisa de mais informações para ficar 100%. E lá na página review aí que vai ter um paginão lá bem robusto, trazendo todos os benefícios, inclusive gatilhos para venda, prova social. É como se fosse uma carta de venda, né? Para quem já tem uma noção, tá? E essa comunicação no anúncio é diferente. Comunicação no anúncio e etc, né? Recursos. Bom, basicamente você vai se destacar de onde todo mundo está fazendo o mesmo conceito, certo? Você vai pagar um CPC mais em conta, né? Mais barato até, cara, você consegue até pegar produtos ali de plataformas que são ocultos, né? Ou poucas exploradas e pagar ali, sei lá, um terço do que você pagaria, entendeu? Então o segredo basicamente para você duplicar suas vendas pagando um terço
da maioria dos afiliados é esse, entendeu? Usar o método reverso, onde você pega pessoas ali que estão com dúvida do produto, entendeu? E você vai mostrar ali o seu anúncio, pagando o CPC mais em conta, né? E levando para uma página que vai converter, que ela vai tirar todas as dúvidas. Então a gente foge da manada, mesmo tendo produtos de capa mesmo, entendeu? Aqueles produtos de capa pode ser da ClickBank. É claro que nem todo mundo vai fazer sentido começar com essa estratégia, porque normalmente você vai precisar de um caixa maior, entendeu? Mas só que é o que faz mais sentido, porque tem poucas pessoas olhando para esse detalhe, tá? Então você pode usar outras coisas, né? Que é basicamente plataformas, como a gente vem falando, da Dr. Quest, né? Que tem muita gente, inclusive no grupo, já tendo resultado, onde você tem CPC que chega até menos de R$1, né? Você pode usar essa estratégia. Você pode fazer um teste para uma página robusta, né? Que a gente usa algumas manhas, né? Ferramenta e etc. Para trazer também esse tipo de público. E vai vender. Você consegue testar mais, né? Entendeu? Então você consegue ter isso. Depois que você faz esse processo, o maior segredo que tem é aqui, como eu estava falando para vocês. Para você pagar ali um terço da maioria dos afiliados, né? Usando essa estratégia, que é a estratégia de afiliado review. Desculpa, reverso. Onde você de fato vai pegar um público que tem menos, né? Menos concorrência. Você vai pagar um CPC menor, que muita gente não está olhando para isso, né? E é meio que óbvio, né? Mas a análise da otimização que tá a pegada. Como eu falei para vocês não vão criar uma campanha e vão sair vendendo milhares de reais ou de dólares. Entendeu? Como eu falei para vocês, eu sempre ressalto. Você está começando, você vai dar os primeiros passos. Então, quanto mais informação o Google tiver do seu público, melhor para você afinar. É por isso que muitas das vezes as pessoas começam aí, tipo, fica testando R$100 no produto, R$100 no outro, R$100 no outro, e nunca dá informações para o Google trazer conversões para eles, porque eles testam muito pouco um produto, entendeu? Muito pouco. Como eu vou ter base de produtos testados, não? Você vai saber isso com o tempo, entendendo e perguntando a gente, entendeu? Acompanhando. Por quê? Porque não é porque... primeiro que você tem que entender, quando você criou a campanha ali e você tá vendo que tá tendo clique, aí você tem que entender onde que tá a falha ali. Tem até um conceito que eu li no livro recentemente, eu não lembro qual é o livro, que ele fala desse negócio de você entender, né, o feedback. Ele trata até uma questão que é bom da gente tocar aqui, que quando, sei lá, deixa eu ver aqui, quando um humorista faz uma piada, e as pessoas não acham graça, né? Assim, aí você já tem um feedback. E como que a gente traz isso para o nosso negócio? Quando você cria um anúncio e você tem uma base ali, não sei, a pessoa entrou, não clicou no botão na pré-sell, ou a pessoa foi até o checkout e não comprou, você já tem uma direção. Então, quando você está ali anunciando e você começa a ter dados, você tem, sei lá, ali 10 cliques e um checkout, você diz, opa, entendeu? Já tem um negócio bom aqui. Ou então quando você tem vendas, opa, já validei o produto, entendeu? Agora quando você faz tudo errado, ou quase tudo errado, que é o que a maioria faz, você não identifica os dados. Tem pessoas que criam campanha e levam diversos cliques, né? Porque não usam ferramenta de outros países e pensam que não deu certo porque não sabe disso. Hoje, se você quiser ser um mínimo profissional, quiser criar uma renda, né? Não é nem um negócio, que para você criar um negócio, você precisa de muito investimento, de tempo e de dinheiro. Se você quiser criar uma renda aqui usando, tanto faz, tá? Tanto Facebook como Google, você precisa de ferramentas. Não tem como ser diferente. Você não vai criar um negócio e ganhar bem, tirar uma renda boa ali, mesmo que seja extra, sem investir em ferramenta. Isso aqui eu vou falar para sempre, porque eu já passei por esse nível. E eu sei o tanto que eu perdi, entendeu? Então, as pessoas pensam que a gente quer só empurrar. Eu tento trazer sempre as melhores ferramentas mais baratas para falar aqui para vocês. Então, essa questão de análise da otimização, ela demanda de um tempo. E aí que entra o negócio que eu estava falando lá, que você entende onde você está errando. Depois que você entende que não deu certo, aí você vai ver a cada momento por que não deu certo, né? Onde foi que não deu certo? E aí que entra o conceito. Cara, se eu tenho alguém que pode me dizer onde não deu certo, se tem alguém para me dizer, vai por aqui que eu já fui por aí e não deu certo, nossa, o tanto de tempo que você ganha, né? É por isso que normalmente as pessoas não entendem que um processo
mais rápido, vamos dizer assim, como que eu faço para ganhar tempo? Eu vou pegar alguém que já sabe, que já faz, e vou pedir para ele me mostrar, entendeu? Então isso faz muito sentido, é por isso que eu quero criar essa estratégia dessa mentoria, onde a gente vai sentar toda semana e trocar uma ideia para a gente construir isso junto, porque eu vou dizer, ó, não é bom tu ir por aí não, porque eu já fui por aí, já errei, é melhor tu ir por aqui, que eu já passei por essa tempestade aí. E eu acho que isso faz mais sentido, tá? Eu acho que isso faz mais sentido. E essa pegada de você aumentar aí os seus valores, as suas vendas, usando, independente de qual for o método reverso, ou o método que você já aplica mesmo, o treinamento que você já fez, é importante que você entenda isso, tá? Que a análise e a otimização que vai ser o ponto para você aí duplicar, triplicar suas vendas. E a ansiedade sempre vai atrapalhar, é normal, tá? Mas aí quando você já entra em campo sabendo disso, fica mais fácil, né? Você não fica todo tempo alterando a campanha, você entende que é um negócio de time. Você começa a ter os primeiros cliques, aí você começa a entender qual é o público, ó. Esse público aqui tá dando mais bom, né? Vamos falar do jeito que a gente fala aqui. Por quê? Porque essas pessoas estão clicando na página, estão indo até a pré-sell e estão fazendo checkout, estão indo até a página de pagamento. Ó, vendeu aqui, aí você vai analisando, o Google vai entendendo qual que é o melhor público para você. E aí que tá, como eu falei para vocês. E, cara, eu vejo muita gente também nessa pegada. Se tá fazendo sentido esse percurso que você vai pegar na prática, não tem para onde correr, não é uma virada de chave, mas é entender onde que, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se o produto tem busca, se ele tem tráfego e se ele tá vendendo, eu que tô errando. Aí eu preciso entender e analisar. Quando tem alguém para te ajudar, como falei, o mentor, isso minimiza muito, né, os danos, né? Entendeu? Mas você precisa entender que normalmente você vai ali gastar uma verba, é um negócio, mesmo que seja uma renda extra, mas você precisa ver isso como um negócio. Então, vai decair um pouquinho ali para começar a ter um retorno, tá? Bom, fosse muito. E vamos lá. Eu espero que vocês todos tenham entendido. E vamos partir para cima aqui. Já vamos fazer o sorteio. E a ideia aqui, de fato, era trazer esse contexto para. Eu sempre vou reforçar, porque de fato é o que faz parte da minha filosofia, que tentar ser o mais verdadeiro possível. Não vou dizer que vai ser fácil. Eu acho simples, mas não acho fácil. Porque a metodologia, é claro que você precisa de tempo. É simples. Entendeu? Agora, fácil não é, não, porque você tem alguns percalços, né? Você não vai acertar um produto de primeira, é muito difícil, né? Você precisa entender que você tem que ter um processo. E a mentalidade, ela sempre vai estar alinhada. Se você não tem uma mentalidade, se você não tem uma mentalidade de médio e longo prazo, que vai começar e já vai vender, já vai ficar rico, nem é interessante você fazer parte desse negócio, na minha opinião. Entendeu? Ah, Nando, eu tô começando agora. Beleza, começa a entender como é que funciona a mentalidade de alguém que de fato quer fazer isso acontecer. Porque vai vir diversas dificuldades. E se a mentalidade não estiver ajustada com um negócio que pode ser uma renda extra, ou um princípio mais avançado, que é a questão que eu quero trazer aqui, inclusive, quero fazer da comunidade uma escola de negócio individual. É claro que com o tempo, né? Mas justamente você tem diversas rendas ali. E o simples que eu faço que dá certo, como inclusive lives, vídeos, onde, cara, eu passo um princípio, né, da coisa, conto um pouco da minha história, que faz sentido aqui, mostro um pouco dos ganhos, falo um pouco dos princípios dos alunos, né, que também fazem grana, mostro o meu conceito e, cara, não edito, não faço grandes capas, vocês estão vendo que eu tô sendo mais prático possível, entendeu? E isso faz com que eu ganhe uma verba que jamais eu conseguiria ganhar se eu estivesse trabalhando aí 6 horas, 8 horas e assim sucessivamente. Então esse é meu perfil, entendeu? Trazer o simples pra galera entender que dá pra você fazer uma bela grana, inclusive, sei lá, e 42 mil é um valor já legal, né? Não, vamos lá pro sorteio, todo mundo tá esperando sorteio, né, gente? Então, gente, o sorteio não tem nada de demais, tá? A gente pegou, eu peguei o telefone de geral, né? Coloquei numa planilha, até coloquei aqui sorteios, tá? Aqui já tá o telefone de todo mundo que tá dentro do grupo, né? Conforme for combinado, tá? Então tá aqui numerado. E eu vou pegar e vou sortear. E o número que for sorteado, baseado aqui na numeração, tá? Aí vai fazer parte. Nando, o que vai ganhar? Eu já falei isso diversas vezes, mas tem que reforçar, né? Tá, vamos lá. O prêmio basicamente é o seguinte, tá? Você vai ter acesso à comunidade Viver de Gringa, né? Que é a nossa comunidade. Que lá na frente o intuito de fato é trazer outro contexto, que eu quero trazer outro contexto para essa pegada, mas por enquanto vai ficar assim, mentoria individual, tá? Com o nosso time, tá? Então, qual que é o intuito da mentoria individual aqui, principalmente para quem está começando? Gente, é entender onde você tá?
Precisa saber onde é que você está. Se a gente consegue identificar o que é que você fez, onde você está, você entende que quando você tem clareza das coisas e você consegue dividir ali com quem já passou por a invernada, por quem vamos dizer, já sofreu e tem uma direção, vamos dizer, melhor, ou mais rápida, ou, né, mais contundente para você chegar onde você quer, de A para B, que pode ser qualquer um, né? A pessoa está começando, nunca vendeu, a pessoa entendeu esse sentido agora, a pessoa já vende esporadicamente, a pessoa já vende todo dia, a pessoa quer... Bom, tem várias pessoas. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue planejar e fazer um plano de ação melhor, né? Ó, pega isso aqui, vai aqui na comunidade, você vai assistir isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. E a gente vai fazer isso junto, tá? Que é muito o que eu quero fazer, que é aplicar, é criar um grupo de aplicadores, tá? Cara, eu acho que isso vai ser muito legal. Trocar as informações, fazer um processo junto. Eu acho que vai ficar muito mais legal, tá? Deu um erro aqui, não foi? Vocês viram? Bom, suporte personalizado no WhatsApp, tá? Aí o grupo de aplicações, tá? A gente vai criar um grupo de aplicações. E aí em que entra? A gente vai fazer aulas ao vivo, né? Encontros ao vivo, que é pra gente fazer uma aplicação. Então a gente vai, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E esse grupo de aplicação vai ficar legal porque a gente vai trocar uma ideia mais próxima, né? A gente vai pegar um produto validado. Eu vou separar aqui o pack, né, para o sorteado de produtos validados. Não precisa ser muito, basta 2, 3. Entendeu? Para você começar ali a ter uma direção. E como a gente já tem base, como a gente já tem clareza do que tá dando melhor nesses produtos, fica mais prático, tá? Aí entra o grupo de aplicações, né? Onde a gente vai trocar ideia e o processo de aplicação ao vivo, né? Entre todos, né? Na verdade, o intuito era fazer com uma pessoa, só que eu vi a possibilidade, né, de que mais pessoas poderiam fazer, mesmo que não ganhe o sorteio aqui. E outra coisa, quem tá no grupo, tá? Que não for sorteado dessa vez e quiser ficar dentro do grupo, a gente vai pegar uma pessoa ou mais, né? Vai depender da situação, né? Um teste, né? Pra gente ajudar. Então, todo mês a gente vai fazer sorteio, tá? Então, quem quiser fazer parte, só fica lá dentro do grupo que a gente vai sortear ali todo mês. E vai pegar essa pessoa do zero ali, de fato, e fazer com que ela ganhe 5K. Claro que depende da pessoa, né? Não vai depender só de mim. O que depende de mim é justamente isso, né? Sempre tá ali no grupo, né? Perguntando, e aí, como que tá a aplicação? Nos encontros que a gente vai fazer por semana, né? E aí, como é que foi? Fazer o processo, entendeu? Pegar no pé, né? Inclusive, eu acho que faz mais sentido pegar no pé, tá? E aí também, entre os bônus, né? Que é o pack de produtos validado. E a gente tem uma manha aqui que a gente consegue pegar ali até 2.400, né? Pra gente começar, né? A anunciar. E a gente vai ensinar esse passo a passo aqui pra estar ajudando. Então, basicamente é o seguinte, tá? Você vai ter acesso tudo a esse processo aqui, tá? Todo a esse processo. Aí, pensando nisso, como eu falei, eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa aqui que eu falei a mais, mas eu acho que é isso, tá? Acesso à comunidade. Tá, Nando, como que funciona a comunidade, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui, né? Bom, essa é a comunidade, né? Aqui é a última aula que eu assisti, vamos dizer assim. E a comunidade em si, ela pega um conceito geral. Então, a pessoa que tem acesso à comunidade tem acesso a tudo, né? Aqui a gente tem um método V de Gringa, que é um método para iniciante, né? Deixa eu dar os primeiros passos ali. Que, cara, tem diversos módulos aqui, tá? Então, você vai achar aqui todo o conceito, né? Se você está começando, eu indico começar por aqui. Porque aqui vai trazer a questão da estratégia 2F, perdão, e 3F, né? Que é uma estratégia melhor para quem está começando. Eu sei disso, tá? Então, a gente vai abordar primeiro passo, mentalidade, tal, contingência, estrutura que precisa. Garimpagem de produto, BR, tá? Tem BR aqui, tem gringa. Biblioteca, que são aulas esporádicas, né? Sei lá, algum termo, né? Alguma novidade ou algo assim. Aí tem bônus, anti-block, tem a Keyboot, né? Falei recentemente dela. Tem o bônus de Bing, que tá chato o Bing, mas tem o bônus de Bing aqui. E rede display, inclusive, é com o Ney, tá? Então, já ajuda mais aí, quem quiser começar pela rede display. E o que mais aqui? Bom, pré-sell, modelo de pré-sell para baixar. E como começar sem dinheiro, tá? Bom, beleza. Aí daqui eu quero pular para cá, tá? Que aqui é o bloco da comunidade, onde a gente libera as mentorias individual, desculpa, as mentorias em grupo, né? E aqui tem estratégia mais avançada, como a 3F, rede de display com lei também tá aqui, estratégia de escala, estratégia CPA e outras plataformas, né? Como a AdWork, que a gente vai implementar outras, tá? E aqui o método reverso,
né? Que é justamente o método que eu estava falando, tá? Então aqui tem diversas aulas: mentalidade, contingência, escala, estrutura, pré-sell. Lembra das pré-sells lá? Então você entra aqui embaixo, criando campanha. Keyboot também liberada, display também liberado, método escala na gringa, bônus CPA, bom, muita coisa, né? E também o MAG, né? Que é a estratégia completa aqui para você ter, vamos dizer, para você ter um anti-block na gringa, né? E as ferramentas? Bom, esse aqui é tudo que a pessoa vai ter, tá? O sorteado em si, tá? Nando, por exemplo, o que é que acontece aqui? Nando, eu queria só ter acesso ao método V de gringo, tô começando, você consegue, tá? Nando, eu quero ter acesso a tudo, né? A comunidade em geral, inclusive as mentorias em grupo, né? Ao vivo, os encontros. Nando, eu queria ter acesso ao método reverso, você consegue também, tá? Nando, eu queria ter acesso ao método, também consegue. E as ferramentas sempre vão estar liberadas aqui, as aulas de cada ferramenta. Bom, acho que eu falei tudo. Não quero ser repetitivo, quero chegar logo ao princípio e o meio e o fim. Vamos lá. Bom, eu espero que, se ficar alguma dúvida, gente, a gente vai já trocar uma ideia, tá? Bom, e como eu decidi fazer esse sorteio, eu não tinha nada em mente não, cara. Verdadeiramente. Aí recentemente eu disse, cara, eu acho que alguém vai querer, eu particularmente queria, né, fazer parte desse processo. Foi um ponto que eu decidi fazer diferente, com encontros semanais, né, pra gente aplicar junto com quem tiver, né, na pegada. Então, além do sorteado aqui do Felizardo, eu digo, cara, e se mais pessoas quiserem fazer parte dessa nova sacada, que é fazer essa mentoria de encontros em grupo, né, e com o intuito de aplicar junto, né. Beleza? Aí eu decidi fazer uma festa de lançamento aqui, a primeira, né? Aí a gente vai fazer o plano anual, né? O plano anual. Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu queria até falar um pouco sobre isso aqui, direto aqui, tá? Eu sei que muita gente tá esperando aí, mas faz parte. Bom, eu verdadeiramente vou mudar o valor da comunidade, inclusive, como eu falei pra vocês, eu quero... E hoje eu vou mudar hoje, tá? Eu decidi aqui. E hoje... como eu quero trazer tipo uma escola, da pessoa também ter outras estratégias, como a nossa estratégia aqui de criar conteúdo e fazer acontecer para ganhar de forma diferente. Como por exemplo, eu posso criar um conteúdo e vender uma ferramenta, né? Você sabe que a gente vende muito ferramenta. Não sei, Super Pré-Sell, Fast, estrutura, sempre aparece uma ferramenta e outra, entendeu? E também você criar um conceito de negócio individual que a gente quer colocar, onde você consegue ali, não sei, criar conteúdo e começar a fazer um serviço. Eu até falei sobre isso, mas eu quero aprofundar, criar um conteúdo. E se você já vende, né, se você já destravou, você consegue criar mentoria. Normalmente tem alguém que sabe mais que a gente, mas também normalmente a maioria sabe menos que a gente consegue ajudar a pessoa a fazer uma mentoria, uma call ali no próprio Zoom, entendeu? Você vai ajudar alguém e a pessoa vai te pagar ali pelaquela hora ali. E aí, quando eu comecei, eu cobrava R$ 200, entendeu? Então pode fazer sentido para você tirar um extra ali no seu momento ali, depois do trabalho, e você começar a galgar, começar a crescer aqui junto, entendeu? E por que eu vou aumentar, tá, gente? Porque eu percebi, inclusive foi insight dos meus mentores, que quando a gente enxuga uma comunidade, a gente acaba trazendo um conceito mais profissional, entendeu? Então a gente meio que traz pessoas que já estão numa pegada melhor mentalmente, entendeu? É claro que vai ter, né, vai ter o conteúdo voltado para pessoas que estão começando. E a gente vai ter lá uma comunidade no WhatsApp, onde a gente vai estar ajudando, entendeu? Mas para conceito de estratégia mais avançada, a gente vai criar um negócio diferente. Então a comunidade vai passar a ser um pouco mais cara para a gente tentar não, voltado na questão de trazer pessoas com mais profissionalismo, entendeu? Assim, você enxugar aquilo ali para você ter pessoas ali que estão mais na pegada, estão mais direcionadas, estão com uma mentalidade melhor, entendeu? Porque aí vai chegando um tempo, vai acontecer com vocês, que vocês vão enxugar isso, que é para vocês terem menos trabalho, entendeu? E normalmente quando a pessoa já tem uma mentalidade melhor, já aplica, já vende como o Gabriel, que é aluno, já faz mais de 10K aí, entendeu? A gente vai entrar no outro nível, entendeu? Então, por isso que a gente vai aumentar, que é pra gente enxugar e fazer com que tenha pessoas, né, com uma mentalidade melhor, mais contundente, que aplica mesmo, que faz acontecer. Eu não estou dizendo que quem está começando não aplica, mas basicamente é elevar um nível, entendeu? Quando a gente eleva o nível, a gente enxuga, fica mais produtivo aquela comunidade, entendeu? Então, de hoje para frente, a comunidade vai passar a ser 997, entendeu? Então, fica aqui essa dica para vocês aí.
tá? E não é porque eu tô fazendo isso não, tá? Eu já vinha pensando nisso, aproveitei para falar isso aqui para vocês. Vai ficar gravado, né? E o computador aqui travou, mas vamos lá. Bom, tá, Nando, como que vai funcionar? A mesma pegada, tá? A mesma pegada aqui, tá? Do sorteio. E aí vai ter o plano vitalício, né? E o plano anual. Bom, plano anual é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, ó. Só isso aqui já dá esse valor, mais ou menos, né? Aí vai ter todo esse processo aqui, tá? Para quem for entrar nessa turma. Beleza? E aí, anual, né? Aqui, vitalício, a mesma pegada, vai ficar de 1.997 por 997, tá? Aí você consegue parcelar de 12 vezes, tá? Bom, a ideia aqui, normalmente, principalmente para quem tá no plano, para quem for entrar, para quem decidir, né? Para quem de fato quiser mudar, tá? Por que eu queria colocar isso aqui? Porque a gente vai transformar essa comunidade aqui numa escola mesmo, do seu negócio individual, tá? Que é justamente um pouco do que eu falei. Além das estratégias de você vender produtos físicos e digitais, eu também quero implementar como que eu faço para criar meus vídeos de forma simples. Vocês verem que meus vídeos não tem edição, desculpa, não tem edição, não tem, cara, não tem aquela, e eu consigo fazer grana, entendeu? Então você vê que dá para começar. Nando, não faz sentido para mim mostrar, não quero aparecer, beleza? Então eu faço igual um comediante que eu vi recentemente, falando que a pessoa tinha medo, rapaz, a colega dele, eu tenho o maior medo de viajar. Ele disse, medo de viajar o quê, rapaz? Eu tenho medo de pegar ônibus todo dia, 5 horas da manhã. Tem gente que diz que tem medo de viajar. Eu sei que é uma brincadeira, né? Mas é basicamente onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa não quer aparecer, eu até entendo, mas tem alguma coisa que não faz sentido, tá? Mentalmente ele tá faltando algo ali. E não precisa você começar a criar super vídeos, não. Basta você aparecer um pouco mais ali no Instagram que você já consegue tirar uma grana. E é interessante focar numa plataforma de começo. E trazer conceitos gerais, né? De como você aplicar, por exemplo, trazer mais pessoas, novos seguidores para te entender, para saber como é que você funciona, trazer esse contexto geral, criar conteúdo. Então a gente quer fazer um negócio mais diversificado, criar conteúdo para divulgar um produto específico, uma ferramenta, etc. Você acaba trazendo ali. Aí você consegue, a gente consegue falar um pouco mais inclusive até de investimento, né? Que a gente usa o cartão, aí tem a questão dos pontos, né? Que a gente acaba ganhando ponto para viajar. Bom, eu quero transformar nisso. Então, para quem tem uma visão maior, talvez o Vitalício faça mais sentido, tá? Isso aqui é um anual, beleza? Bom, bônus. Para o primeiro, tá? Para o primeiro, a primeira pessoa que entrar, fora o sorteado, né? Claro. A gente vai fazer um acompanhamento master, né? O que é isso? Além de tudo, ele vai... Normalmente a pessoa precisa de uma atenção maior. Então, toda vez que ela precisar de mentorias, claro, no tempo ali no tempo que a gente possa, né, fazer e tal, vai entrar em contato para a gente marcar, a gente vai fazer essa mentoria. Então, sempre que precisar, né, o primeiro vai ter esse acompanhamento master, que é um acompanhamento diferente, onde ele, Nando, tô com uma dúvida aqui, preciso trocar uma ideia com você, beleza? A Maria, que é o nosso suporte, vai marcar e a gente vai sentar e trocar uma ideia especificamente num problema ali ou em algo que você tenha dúvida, tá? Então, o primeiro vai ter, além de tudo isso, ainda vai ter esse suporte a mais, tá com a gente? Bom, os 10 primeiros, mentoria individual como bônus, né? Então, além de tudo, de todo o suporte, a gente vai ter uma mentoria individual, tá? Então, é importante, né? Para que a gente entenda onde você tá e para onde você quer ir, né? Saber o que você já fez. E basicamente é o seguinte, tá? E claro, a mentoria em grupo Pro vai ter, além disso, suporte, bônus e acesso vitalício, caso você queira. Bom, já falei demais. Vamos fazer o sorteio, tá, turma? Bom, Nando, como que eu faço para entrar nisso, né? Vai ter algumas perguntas, eu vou deixar aqui o link, caso alguém queira, tá? Ó, anual, tá? Vou colocar aqui para vocês. E vitalício. Aqui comigo é assim, tá? Quem quiser vai, quem não quiser fica. Não tem historinha, não. Beleza? Aproveita, né? Se faz sentido no seu momento aí, se você quer de fato mudar aí os seus resultados. E vamos com a gente, que eu acho que essa pegada vai ser legal, tá?